A Guerra dos Chips retrata a disputa entre China e Estados Unidos pelo domínio dos semicondutores, com Taiwan no centro do conflito através da TSMC, que controla 60% da produção mundial. Enquanto a China busca autonomia tecnológica, os Estados Unidos reagem com Chips Act e sanções, gerando uma nova divisão global, escassez de componentes e uma corrida tecnológica sem precedentes. Capítulo 1. O silício que move o mundo. O pequeno fragmento de silício, não maior que uma unha, repousava sobre a mesa de vidro do laboratório. O Dr. Wei Shen observava-o com um misto de orgulho e preocupação. Aquele minúsculo chip de 3 nanômetros representava o estado máximo da arte e tecnologia de semicondutores, uma peça fundamental no complexo quebra-cabeça do poder global e mundo tecnológico. Na TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a maior fabricante de semicondutores do mundo, o dia começava como qualquer outro. As salas limpas operam em sua precisão habitual, com técnicos em trajes especiais movimentando-se como astronautas em uma coreografia silenciosa. Mas Wei sabia que, além daquelas paredes, uma tempestade se formava. A dependência global daqueles minúsculos chips havia crescido exponencialmente. Smartphones, computadores, carros, mísseis, nada funcionava sem eles. E Taiwan, uma ilha que a China considerava uma província rebelde, controlava mais de 60% da produção mundial de semicondutores avançados. Esse monopólio tecnológico colocava a ilha em um papel central na geopolítica moderna. Em meio à paz aparente do laboratório, o Dr. Wei refletia sobre as implicações de sua pesquisa. Cada avanço em miniaturização aumentava a eficiência e a capacidade dos dispositivos, mas também elevava a tensão entre as superpotências mundiais. Os semicondutores haviam se tornado o novo petróleo, e o controle sobre sua produção era agora uma questão de segurança nacional para muitos países. A TSMC, com suas instalações altamente protegidas e tecnologia de ponta, estava no epicentro de uma disputa global. Governos e corporações competiam ferozmente por contratos, enquanto espionagem industrial e diplomacia silenciosa se desenrolaram nos bastidores. Cada chip produzido não era apenas um triunfo da engenharia, mas também um símbolo do poder econômico e estratégico. Enquanto Wei ajustava seu microscópio, ele não podia deixar de sentir o peso dessa responsabilidade. Cada decisão tomada no santuário estéril do laboratório tinha repercussões que ecoavam muito além das fronteiras de Taiwan. O futuro da tecnologia e, talvez, da estabilidade global, estava delicadamente equilibrado sobre aqueles minúsculos fragmentos de silício. Capítulo 2. O despertar do dragão. Em Pequim, na sede do Partido Comunista Chinês, o presidente Xi Jinping analisa relatórios sobre o programa de desenvolvimento de semicondutores do país. Bilhões de yuans haviam sido investidos, mas a China ainda estava anos atrás de Taiwan e dos Estados Unidos. Não podemos depender eternamente do Ocidente, declarou Xi Jinping para seu conselho. A autossuficiência em semicondutores não é apenas uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência nacional. O plano Made in China 2025 havia estabelecido metas ambiciosas para a indústria de chips do país. Mas as sanções americanas, impedindo o acesso a tecnologias essenciais, criavam obstáculos cada vez maiores. A frustração crescia entre os líderes chineses, que viam a dominação tecnológica americana como uma nova forma de colonialismo. Capítulo 3. A muralha digital. A resposta americana às ambições chinesas foi rápida e contundente. O Chips Act, um pacote de 280 bilhões de dólares destinado a fortalecer a indústria de semicondutores americana, era apenas o começo. Em Washington, estrategistas do Pentágono trabalhavam em um plano mais amplo. Se a China controlar a cadeia global de semicondutores, alertou a diretora de inteligência nacional, ela terá o poder de paralisar nossas forças armadas, nossa economia e nossa sociedade. Novas regulamentações foram implementadas, restringindo a exportação não apenas de chips avançados, mas também de equipamentos de fabricação e propriedade intelectual. Uma muralha digital estava sendo erguida, dividindo o mundo em zonas de influência tecnológica. A estratégia americana envolvia a criação de alianças com outros países produtores de semicondutores, como Coreia do Sul e Japão, para garantir uma rede de fornecimento estável e segura. Além disso, investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento foram destinados a acelerar a inovação doméstica e reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras. Empresas americanas do setor de tecnologia também foram incentivadas a repatriar suas operações de fabricação de chips, criando empregos e fortalecendo a economia nacional. A batalha tecnológica entre as duas maiores economias do mundo não se tratava apenas de dominação econômica, mas também de segurança nacional e influência geopolítica.
O impacto dessa muralha digital se refletia não apenas em desafios técnicos e econômicos, mas também em uma reconfiguração das relações internacionais. À medida que o mundo se dividia em blocos tecnológicos, a corrida pela supremacia digital moldava o futuro das nações e seus avanços tecnológicos. Capítulo 4. O preço da inovação. Enquanto as grandes potências se digladiavam, o mercado global de tecnologia sofria. A escassez de chips causava atrasos na produção de automóveis, eletrônicos e equipamentos médicos. Os preços disparavam, e empresas de todo o mundo eram forçadas a repensar suas cadeias de suprimento. Em Silicon Valley, startups lutavam para sobreviver em meio à turbulência. Sarah Chen, CEO de uma promissora empresa de inteligência artificial, via seus planos de expansão ameaçados pela falta de processadores avançados. Estamos testemunhando o fim da globalização tecnológica, refletiu ela durante uma conferência do setor. O mundo está se fragmentando em ilhas digitais. O impacto se estendia muito além do Vale do Silício. Montadoras de automóveis paralisaram linhas de produção, hospitais adiaram a modernização de equipamentos, e até mesmo a indústria de jogos viu o lançamento de novos consoles comprometidos. A escassez global revelava a fragilidade de um sistema que havia priorizado eficiência sobre resiliência. Pequenas empresas eram as mais afetadas. Sem o poder de barganha das gigantes tecnológicas, muitas fechavam as portas ou eram absorvidas por corporações maiores. O mercado de tecnologia, antes diversificado e dinâmico, caminhava para uma concentração ainda maior. Em uma videoconferência com investidores, Sarah apresentou dados alarmantes. O tempo de espera para chips essenciais havia triplicado, e os custos aumentado em até 300%. Não é apenas uma crise de fornecimento, explicou. É uma reconfiguração fundamental da economia digital. Quem não se adaptar, não sobreviverá. A nova realidade forçava uma revolução no design de produtos. Engenheiros corriam para redesenhar dispositivos usando componentes mais antigos e disponíveis. A inovação, ironicamente, agora significava fazer mais com menos, adaptando-se a um mundo de recursos limitados e incertezas crescentes. Capítulo 5. A corrida quântica. A verdadeira batalha, porém, acontecia nos laboratórios. Cientistas de ambos os lados da disputa trabalhavam febrilmente no desenvolvimento de computadores quânticos, uma tecnologia que prometia tornar obsoletos os chips convencionais. Na China, o Centro Nacional de Ciências Quânticas investia pesadamente em pesquisa fundamental. Nos Estados Unidos, uma parceria entre Google, IBM e agências governamentais buscava manter a liderança americana na área. Era uma corrida contra o tempo. Quem dominasse a computação quântica primeiro teria uma vantagem estratégica impossível de superar com tecnologias convencionais. Nos laboratórios subterrâneos de Hefei, China, uma equipe liderada pela doutora Zhang Wei conseguia avanços significativos em qubits supercondutores. O projeto, conhecido como Dragão Quântico, já demonstrava a capacidade de processamento milhares de vezes superior aos computadores tradicionais em certas tarefas específicas. Enquanto isso, no Research Triangle Park da Carolina do Norte, a colaboração entre universidades e empresas americanas produziu resultados promissores em correção de erros quânticos, um dos principais obstáculos da tecnologia. Não estamos apenas construindo computadores mais rápidos, explica Dr. James Morrison, líder do projeto. Estamos redefinindo os limites do possível. A competição se estendia além dos laboratórios. Empresas de criptografia corriam para desenvolver protocolos resistentes a ataques quânticos, prevendo um futuro onde segredos digitais poderiam ser instantaneamente decifrados. Governos investem bilhões em criptografia pós-quântica, temendo que seus sistemas de defesa pudessem se tornar vulneráveis da noite para o dia. O impacto potencial da computação quântica ia muito além da segurança nacional. Simulações moleculares precisas poderiam revolucionar o desenvolvimento de medicamentos. Otimização de rotas logísticas em tempo real poderia transformar o comércio global. A própria natureza da inteligência artificial poderia ser redefinida com poder de processamento quântico. No entanto, desafios técnicos monumentais permaneciam. A necessidade de temperaturas próximas ao zero absoluto limitava as aplicações práticas. E o custo astronômico dos equipamentos restringia a pesquisa a um seleto grupo de instituições. A revolução quântica não é uma questão de se, mas de quando, afirmava o Dr. Morrison. E quando pode ser mais cedo do que imaginamos. Em um mundo onde a vantagem tecnológica significa poder geopolítico, a corrida quântica havia se tornado a nova fronteira da competição global. Capítulo 6. O xadrez geopolítico. Taiwan se encontrava no centro deste turbilhão. A ilha,
que já era um dos pontos mais tensos do planeta, tornava-se ainda mais estratégica. A TSMC era tanto seu escudo quanto sua vulnerabilidade. Taiwan é o nosso porta-aviões de silício, declarou um estrategista americano. Não podemos permitir que caia em mãos hostis. A China, por sua vez, intensificava a pressão militar e econômica sobre a ilha. Exercícios navais tornavam-se mais frequentes, e campanhas de desinformação tentavam minar a confiança na administração taiwanesa. Capítulo 7. A nova ordem tecnológica. À medida que a década avançava, um novo equilíbrio começava a emergir. A indústria de semicondutores se reorganizou em blocos regionais. Estados Unidos, União Europeia e Japão formavam uma aliança tecnológica ocidental. China, Rússia e seus aliados desenvolveram padrões próprios. A internet, antes global, fragmentava-se em redes nacionais e regionais. Smartphones, carros e eletrodomésticos tinham versões diferentes para cada mercado. A era da tecnologia verdadeiramente global chegava ao fim. Esta nova realidade manifestava-se de formas surpreendentes no cotidiano. Os consumidores agora precisavam verificar a compatibilidade regional antes de qualquer compra tecnológica. Um iPhone fabricado para o mercado ocidental não funcionava nas redes chinesas, e vice-versa. Aplicativos populares existiam em versões distintas, cada uma seguindo os padrões e regulamentações de seu bloco tecnológico. A União Europeia, determinada a manter sua autonomia digital, investiu pesadamente na construção do Euro Silicon Valley em Dresden, Alemanha. O projeto, uma colaboração entre a ASML holandesa e ST Microelectronics franco-italiana, visava desenvolver uma cadeia de suprimentos completamente europeia para semicondutores avançados. No leste asiático, a Coreia do Sul encontrava-se em uma posição delicada. A Samsung e a SK Hynix, gigantes dos semicondutores, mantinham operações paralelas para atender tanto o mercado ocidental quanto o oriental. Esta dualidade custava bilhões, mas era necessária para sobreviver no novo mundo dividido. A Índia emergia como um terceiro polo, aproveitando sua neutralidade relativa e grande pool de talentos técnicos. O país desenvolveu seu próprio ecossistema de tecnologia, o Digital Industech, que se tornou modelo para nações em desenvolvimento que buscavam autonomia digital sem alinhamento explícito com qualquer bloco. As consequências desta fragmentação iam além do hardware. O desenvolvimento de software tornou-se mais complexo, com equipes especializadas para cada ecossistema regional. A computação em nuvem dividiu-se em nuvens soberanas, com data centers estritamente controlados por regulamentações nacionais. No campo da pesquisa científica, a colaboração internacional sofreu. Conferências tecnológicas agora aconteciam em duplicata, uma versão para o bloco ocidental, outra para o oriental. O compartilhamento de conhecimento, antes livre e global, tornou-se cauteloso e regulamentado. O comércio eletrônico global transformou-se em um mosaico de mercados regionais. Plataformas como Amazon e Alibaba operam como entidades completamente separadas em diferentes regiões, cada uma com sua própria infraestrutura tecnológica e padrões de segurança. A educação tecnológica também se adaptou. Universidades ofereciam especializações específicas para cada ecossistema tecnológico. Um engenheiro de software agora precisava escolher entre ficar no ambiente ocidental ou oriental, pois as diferenças entre os sistemas tornavam-se cada vez mais profundas. Esta nova ordem tecnológica trouxe tanto desafios quanto oportunidades. Enquanto alguns lamentavam a perda da universalidade digital, outros celebravam o surgimento de soluções mais adaptadas às necessidades e valores locais. Empresas menores encontravam nichos nos mercados regionais, protegidas da concorrência global das gigantes tecnológicas. O mundo digital, como o físico antes dele, dividia-se em esferas de influência claramente demarcadas. A promessa da internet como um espaço verdadeiramente global dava lugar a uma realidade mais fragmentada, mais complexa, mas talvez mais resiliente em sua diversidade. Capítulo 8. O futuro em silício. O Dr. Wei Shen, agora próximo da aposentadoria, observava as mudanças com preocupação. A guerra dos chips havia transformado profundamente o mundo que ele conhecera. Talvez, pensava ele, esta seja a natureza do progresso. Cada avanço tecnológico traz consigo novos desafios, novas divisões a serem superadas. Na TSMC, uma nova geração de engenheiros continuava o trabalho, desenvolvendo chips ainda menores e mais poderosos. A batalha pelo controle da tecnologia estava longe de terminar, mas suas linhas de frente haviam mudado. Não era mais uma questão de países ou ideologias, mas do próprio futuro da humanidade. E enquanto o sol se punha sobre Taiwan,
iluminando as fábricas que produziam os componentes mais valiosos do mundo moderno. Vei sabia que a verdadeira guerra dos chips apenas começava. Espero que nosso conteúdo tenha sido de extrema utilidade a você. Por isso, deixe seu curtir e seu comentário sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. Até mais!